Graça e paz, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto está começando o capítulo 17 do Evangelho de Lucas e diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhes. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Amém. Então, primeiramente, o Senhor nos ensina aqui que levar alguém a cair, a tropeçar, é muito pesado para nós. Que ele faz uma analogia que ele diz, né? Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinha amarrada ao pescoço. Ou seja, você levar alguém a pecar, o seu prejuízo, o seu dano é muito grande. A culpa, ela deve ser grande e nós temos que nos arrepender disso. Que aí ele ensina na sequência que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário, desde que a pessoa se arrependa. Que nós temos que levar a pessoa ao arrependimento, nós temos que amar essa pessoa para que ela leve, ou seja, ele diz aqui para repreender, né? Repreender em amor, levar a ele, assim como eu relatei um dia aqui que eu tinha comido demais no dia seguinte o Senhor me lembrou que eu estava em pecado, ele me repreendeu com muito amor e cuidado. Ali ele me repreendeu e eu pude me arrepender do meu pecado da noite anterior. Então todos os dias nós temos que repreender em amor e continuar perdoando, porque se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está lá em cima não nos perdoará. É isso que diz a palavra dele. É isso que Jesus nos ensinou, que nós temos que perdoar para podermos ser perdoados. E ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, de quem acontecem os pecados. Ou seja, se nós levarmos outra pessoa a pecar, é muito danoso para nós mesmos. É como ele disse aqui, que seria melhor que você jogasse ao mar, não que nós vamos literalmente nos jogar ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço para morrermos afogados, mas é para nós entendermos o quão danoso isso é, o quão pesado isso é, fazer outra pessoa pecar, levar outra pessoa ao pecado, levar outra pessoa para que caia. Então nós temos que tomar cuidado e nos monitorar todos os dias para que nós não levemos outros irmãos a pecar. E aqui diz aos pequeninos não são só as crianças, não são os pequenos na fé, são os neófitos, para que a gente não mate eles no início da sua caminhada, ou seja, que nós não os levemos a pecar a ponto de desviar-se do Senhor novamente, de levá-los para fora do Evangelho, fazendo com que eles desistam. Então, e a fé aqui está junto com o perdão, e aí os apóstolos pedem: aumenta a nossa fé, aumentar a fé para que consigamos perdoar, porque nós precisamos de fé para perdoar, porque nós precisamos ter a fé de que o Senhor nos perdoará quando nós perdoamos também, que quando nós errarmos Ele e nos arrependermos, Ele vai ser fiel e justo para nos perdoar e derramar sua misericórdia, sua graça sobre nós, assim como nós estamos derramando sobre os nossos irmãos. E a fé, ele fala, fé para isso vocês têm. Se vocês soubessem o tamanho
do poder do Pai de vocês e tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, que naquela época era a menor semente que tinha de uma árvore, você falaria para este monte, para essa árvore sair daqui e se atirar ao mar. Então, nós temos fé, nós temos que exercer a nossa fé para que ela aumente todos os dias. E uma das maneiras de exercer a fé, Jesus coloca aqui, que é perdoando o próximo, repreendendo-o em amor, para que ele se arrependa e nós possamos perdoar-lhe. E aqui ele diz 7 vezes no mesmo dia. Então, se acabou de perdoar, ele vai lá e faz de novo. Você deve perdoar, deve repreendê-lo em amor, com todo zelo, com todo carinho, de que Deus Pai cuida de cada um de nós da mesma maneira que Ele nos perdoou. Ele quer que nós perdoemos o próximo. Então nós temos que exercer a nossa fé através do perdão e com muito cuidado para que não levemos os nossos irmãos a pecar, para que não tenhamos esse peso, que seria até melhor se jogar ao mar aqui nessa... Simbolicamente o Senhor está falando, não vá se jogar ao mar, não se atire ao mar com uma pedra. Parece brincadeira, mas existem muitas pessoas que levam ao pé da letra aqui. Então não leve isso ao pé da letra. Se arrependa também desse sentimento, caso você tenha feito alguém pecar, se arrependa e vá aos pés do Senhor, confesse com alguém. Amém? Então que Deus te abençoe e continue aumentando a sua fé através do seu perdão para o próximo. E temos que também desenvolver o amor do Senhor sobre a nossa vida para o próximo, para que a gente possa repreendê-los em amor, para que não peque ainda mais. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.